Cara, quais são os padrões repetitivos que acontecem na sua vida? E você sabe que eles estão tentando te ensinar e te mostrar algo. Eu sou Raiane Gonçalves, mentora de qualidade de vida e especialista em neurociências, e hoje nós vamos chamar mais atenção para essas coisas que se repetem no seu dia a dia, principalmente os erros e coisas desagradáveis, né? Como, por exemplo, aquela nossa colega que vive entrando em relacionamentos tóxicos. O nosso colega que se mantém constantemente em trabalhos ruins ou que vive mudando de trabalho sempre que encontra um pequeno problema ou uma pequena desavença é o suficiente para que ele já queira partir para outra. E por que que essas situações elas ficam se repetindo como um ciclo em nossas vidas? O que que a gente precisa aprender com isso? E que a gente precisa passar a olhar para isso? Porque, turma, é muito comum que o nosso corpo, o nosso organismo, ele busque se acomodar dentro de situações que ele sinta que está te protegendo. Então, nós temos internamente muitos mecanismos de defesa. Por quê? A principal missão do seu corpo é sobreviver, tá? Então, é estar vivo. Então, qualquer ameaça que nos encontre, nós vamos construindo padrões de comportamento para que isso não se torne realmente um problema e a gente consiga, como se fosse, resolver essa ameaça. Então, a gente tem que entender que a nossa cabeça funciona dessa maneira, tá? A gente vai estar sempre buscando se proteger. O problema é a maneira que a gente está tentando fazer isso. No caso da nossa colega que está em relacionamentos tóxicos, por exemplo, a crença principal dessa pessoa pode ser medo de ficar sozinha, né? Então ela acha que ficar sozinha é algo que é arriscado, é algo que a assusta. Porque, sei lá, ela foi educada que ela precisa de alguém para sempre para cuidar dela, para ela construir um lar, algo que é importante para ela, ou ter um filho, né? Tudo gira em torno das coisas que você acredita e das coisas que você acha que são importantes para você. O seu corpo ele vai entender que é arriscado, que é perigoso tudo aquilo que te afasta dessas coisas que você acredita. Então, turma, a gente precisa aprender com esses comportamentos. Putz, Rai, estou entrando toda vez em relacionamento tóxico. O que é isso? Olha para dentro de si. A solução dos nossos problemas, cara, está dentro de nós mesmos. Eu, ano passado, tava numa saga brutal, assim, de trabalho, né? Porque eu acreditava que eu precisava ganhar muito mais e que precisava ser rápido. Esse é o ponto, né? Que a gente precisa ganhar dinheiro é um fato, né? Todo mundo sabe que dinheiro, infelizmente, é algo muito importante hoje. Mas eu tinha na minha cabeça que tinha que ser algo muito rápido. Tinha que ser de questão de dias, no máximo meses, mas eu precisava mudar a minha vida assim de forma muito rápida. Então eu entrei num processo bem intenso de trabalho, bem puxado. E, cara, essa crença foi me levando a esse comportamento repetitivo de buscar mais, de buscar mais, de buscar mais, de buscar mais, sempre, nunca estar satisfeita com a minha rotina ou com as coisas que eu fazia. Então, assim, se às vezes eu me estabilizava numa rotina, tô estudando, tô trabalhando, tô fazendo, não sei o quê, eu sempre queria colocar alguma coisa a mais. O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? Eu criei esse comportamento repetitivo de sempre querer fazer algo além do que eu já faço. E às vezes não era necessário fazer algo além. Então eu só fui me sobrecarregando até que cheguei num ponto que eu não aguentava mais. Não aguentava mais. Eu surtei, eu fiquei muito ruim. Até desenvolvi o transtorno de ansiedade, mas o transtorno de ansiedade também foi uma soma de várias outras coisas. Mas esse foi um dos pontos também que colaboraram para o desenvolvimento do transtorno. Então foram padrões repetitivos de comportamento que me levaram a um estado muito, muito ruim. E é isso que faz você também entrar em situações muito ruins e não se estabilizar. A gente cria crenças, às vezes baseado em carência, em medo,
em o que for, normalmente, né, pautadas no medo, no fundo, até a carência, medo de ficar sozinho, de não conseguir construir uma família no futuro, etc. Então é tudo muito pautado no medo. O medo, ele guia muito as nossas crenças. E esse medo faz com que a gente faça cagadas, né? Que a gente não tome uma direção assertiva, que a gente não fique seguro. E a gente precisa quebrar isso, precisa olhar para esses padrões e quebrar de fato esses padrões. Para mudar esses padrões, a gente precisa mudar os nossos comportamentos. Então, assim, tô percebendo que eu estou entrando muito em relacionamentos tóxicos. O que eu faço? Né? Por onde eu começo? O que tem? Você vai olhar para si, vai olhar para suas inseguranças. Por que você se permite entrar num relacionamento onde o cara já, sei lá, no primeiro encontro ele já foi grosso com você e você continua indo porque, sei lá, ele é bonito? A aparência é realmente mais importante do que a personalidade dele, do que a forma como ele vai te tratar. A gente tem que refletir sobre essas coisas. E a mesma coisa no trabalho. Cara, por que que eu tô me mantendo num trabalho que eu não gosto, que eu tô infeliz? Por que que eu não busco coisas novas? Por que que eu não vou, sei lá, procurar uma área que eu me identifico mais? Até pra quem troca muito de trabalho. Por quê? Que todo lugar que eu passo eu nunca tô satisfeito. A gente tem que se questionar, turma. Mais do que a gente questiona o mundo, porque é muito fácil, a gente sempre coloca a culpa no outro. A gente sempre coloca a culpa no mundo externo. Ah, mas eu vou sair desse trabalho porque ele é um trabalho ruim. Vou sair desse trabalho porque as pessoas são chatas. Vou sair desse trabalho por causa disso. Sempre tem um motivo para justificar a sua infelicidade. Só que a sua insatisfação com o mundo não tem a ver com o mundo. Tem a ver com você, com a maneira que você lida com as situações, com a maneira que você escolhe encarar o seu dia a dia. E a gente precisa, cara, assumir a responsabilidade da nossa situação de vida. Não importa, assim, se, sei lá, você não teve apoio, isso aqui. É claro, as corridas, elas partem de lugares diferentes. Por isso que a gente nunca deve se comparar com o outro. Mas a comparação, ela sempre deve ser feita com você. Você tá melhor que ontem. Se você não tá melhor que ontem, você tem que passar a virar chavinhas aí na sua cabeça. Porque é aquilo, não importa, sei lá, você saiu de uma situação realmente muito precária, sem estrutura nenhuma, sem apoio familiar, sem nada. É você com você mesmo. Ainda assim, dá pra você evoluir. Eu não vou te pedir pra você estar igual a alguém que nasceu em berço de ouro e conseguiu as coisas muito mais fáceis. Essa comparação não existe. Mas a comparação de você estar melhor que você depende só de você, cara. Então, assim, hoje, sei lá, eu não tô trabalhando, não tô com emprego. Começa a buscar emprego. Começa a tentar criar as ferramentas que você precisa para isso. Esse, por exemplo, é um primeiro passo. Você conseguiu emprego? Pronto, isso já é um avanço gigantesco, é você estar melhor que você ontem. Então é sobre isso, é sobre você sempre querer mudar o seu estado, né, para um melhor, para um ponto melhor, e não se acomodar, e não ficar só repetindo esses mesmos comportamentos, às vezes autodestrutivos, né, de se colocar para baixo, de não acreditar que as coisas possam melhorar, porque, cara, é um ciclo que não vai te levar para lugar nenhum. Eu sei que a vida ela não é fácil, mais fácil para uns do que para os outros, que existe toda essa questão da injustiça e tudo, e existe mesmo, né? Mas de que adianta você cultivar internamente que as coisas são muito difíceis para você e você vai passar o resto da sua vida assim, sofrendo? Eu também pensava muito nessa forma, né? Eu vim de escola pública e eu me comparava muito com pessoas que estudaram em escola particular, que tiveram todo um apoio, toda uma estrutura, uma base para escolher a carreira que ia fazer e tal. Eu sempre me comparei muito com essas pessoas. E aí eu tenho parado de fazer isso nos últimos anos, porque realmente não é uma comparação justa, mas ao mesmo tempo eu parei de me colocar numa situação de vítima.
Porque eu me coloquei numa situação de vítima e eu me comparava e falava assim, mas pra mim não é justo, pra mim é realmente mais difícil, pra mim não é a mesma coisa que pro outro foi, e sei lá o que, eu não tive a mesma facilidade, eu não tive o mesmo apoio, não tive a mesma base familiar, etc. Então pra mim vai ser difícil e é por isso que eu não vou fazer, por isso que eu não sou assim. Porque pra mim é mais difícil. Então eu sempre justificava a minha falta de comprometimento, a minha falta de disciplina com esses argumentos de que pra mim era mais difícil. E sim, tá? Pode ser realmente mais difícil do que pros outros. Mas eu não vou mais deixar de fazer o que eu preciso fazer, eu não vou mais deixar de ter o compromisso comigo mesma pra mudar a minha vida com esses argumentos. Eu parei de me colocar nessa situação, parei de cultivar esses pensamentos e sentimentos que só me limitavam, porque assim, só limita. O que adianta? Eu ficar pensando isso não vai mudar a minha realidade. O que muda uma realidade de verdade? É mudança de comportamento. E para eu mudar meu comportamento, eu precisava mudar minha cabeça. Eu precisava colocar na minha cabeça que eu conseguiria fazer, que eu faria mesmo que difícil, e que eu ia parar de me comparar de fato com os outros, tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim. Então, assim, eu não ia me comparar num sentido de, eu preciso ter o que ela tem, mas eu também não ia me comparar nesse outro ponto que eu estava fazendo. Que era, mas pra ela é mais fácil, então ela vai conseguir e eu não, sabe? Não, eu parei de me comparar em todos os sentidos. Agora é eu comigo mesma, eu tentando ser melhor do que ontem, eu fazendo o que eu posso, dentro do que eu posso, mas buscando melhorar a minha situação, mesmo que devagar, mesmo que passo a passo, mesmo que tendo ter muita paciência, mesmo ouvindo muitos nãos, mesmo com muitas coisas dando errado. Porque dão, turma, nossa, dá muito errado. Eu já pensei muitas vezes em desistir das coisas que eu estou buscando, muitas vezes, mas eu não me permito, cara. Eu coloquei pra mim, paciente, você vai ouvir, sei lá, 100 nãos. Mas uma hora esse sim vai chegar e você vai estar resistente até esse sim chegar. Então, assim, é seguir, gente, firme e forte no que vocês esperam da vida de vocês. É vocês com vocês mesmos. São vocês que decidem para onde vocês vão, o que vocês querem, o que vocês esperam da vida. É você lutando pelo seu. Para de se comparar com o outro. Para de olhar muito para o mundo externo e foca no seu pequeno universo. Às vezes, até soa um pouco como egoísmo em alguns momentos, né? Você se fechar muito, mas é necessário, porque no fim das contas, tá cada um lutando pelo seu, pela sua estabilidade, pelo seu bem-estar. Então, foca em você ser melhor, foca na sua trajetória. Turma, se essa mensagem te tocou de alguma forma, se te fez refletir de alguma maneira, não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui a gente só tem várias conversas profundas que façam com que a gente reflita e construa realmente uma vida que faça mais sentido pra gente. Eu espero tenha contribuído com o seu dia e a gente se vê então numa próxima conversa, num próximo dia.